Aí eu fui no Instagram, chamei ele e falei assim, você pode me passar seu número? Aí ele falou assim, não, posso. Aí ele passou o número dele, eu chamei ele me respondeu 3 dias depois. Uma pessoa fácil de comunicação, né? Não Entendi. é tão fácil de comunicação. Aí ele respondeu assim, foi mal, muita correria por aqui. Eu falei, caramba, mas como você consegue? Aí ele falou assim, resiliência, né? Tem que levantar todo dia e fazer a rotina. Aí eu falei assim, caramba, mano, como que você lidar com isso? Como que você aguenta? E a gente foi puxando papo e conversando, né? Aí ele falou assim, mas por que você pediu meu número? Aí eu falei assim, porque eu quero te conhecer. Eu quero saber quem você é, o que você faz, por que você faz tanta stream por tanto tempo, o que aconteceu com você, o que aconteceu com a sua vida. Eu quero, tipo, conversar mesmo. Saber sua história. Saber sua história, mas eu quero saber pela sua boca, não pela boca dos outros. Porque os outros, as pessoas mentem, as pessoas falam mal, não tem jeito, né? Aí ele falou assim, vamos fazer uma ligação? Eu falei, vamos. Aí ele me ligou, ele falou assim, antes de eu contar a minha história, eu quero ver a sua. Aí eu contei toda a minha história pra ele. E aí ele falou assim, tá, agora eu vou contar a minha história, né? E ele contou toda a história dele. E a nossa história batia muito, né? E eu tava até falando pra ele no carro, né? Ele já tá... Ele tá emocionado. Porque, tipo, é uma coisa muito forte, né? O que a gente tem em comum é a parte, tipo, da infância, né? A gente foi abusado sexualmente. Ele tem o jeito dele, que ele foi abusado. Eu fui estuprada. E a gente meio que se conectou, porque a gente sabia qual que era a dor um do outro. Então a gente se entendia. E ele tinha problema com o pai, ele tinha problema com mãe. Aí eu também tinha problema com o pai. Nunca tive problema com a minha mãe, graças a Deus. Hoje eu tenho ela comigo e minha mãe tem o Gal como um filho, né? Minha mãe cuida, assim, da gente de uma forma insana. E isso conectou mais a gente, né? Fora os problemas que a gente já passou, assim, de relacionamento, de traição, de desprezo, sabe? A gente passou por muita coisa igual que conectou a gente, acabou conectando, né? E aí a gente meio que se... Ele falou pra mim, pelo primeiro dia, o dia que ele me viu, ele falou assim pra mim, o dia que você me ligou, eu sabia que você era o amor da minha vida. Nossa, eu arrepiei aqui agora, velho. Ele falou isso pra mim. E a gente não sabia, né? Eu encontrei ele num evento em Brasília. Foi a primeira vez que a gente se viu, né? E, coincidentemente, foi dia 11/11, que a gente tem tatuado no pulso. E ele tem tatuado no pulso faz muito tempo. Foi dia 11/11, né? E eu perguntei pra ele, mas o porquê disso? Ele falou assim, você tá no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Eu já tinha essa tatuagem, né? Ele já tinha. Eu já tinha essa tatuagem. As tatuagens, eu não tenho tantas tatuagens que nem ela, mas é muito louco, porque eu fiz as minhas tatuagens em 2014, 15, 16. E todas elas têm uma história atual, entendeu? Se ressignificaram de alguma forma. Por exemplo, depois que a gente se conheceu e tal, ela comentou, nossa, hoje é dia 11/11, igual essa tatuagem. Eu não tinha reparado, não foi nada proposital, né? Eu tenho um 777, que o ano passado, de 2020, eu bati os recordes e deu 7.770.000.000 de minutos assistidos. Deu 7,77 o número. Aí tem a resiliência, tem serendipity, as minhas tatuagens, elas têm conexões que assim, eu não sei explicar, mas... Com o futuro. É. Que louco isso.